vamos estudar, ou começar a estudar, a gente continua no estudo das provas do processo penal. Na aula de hoje, nós vamos compreender a prova pericial no processo penal. Como é que a prova pericial se comporta dentro do contexto do processo penal. Queria resgatar, primeiro eu queria perguntar, tudo tranquilo da aula passada? Alguma dúvida? Camila, Tudo Juliana, certo, tranquilo. tudo tranquilo? Queridos, eu queria resgatar só uma ideia que a gente conversou na aula passada, porque ela vai ser muito importante a partir de agora, já que de hoje e na semana que vem, hoje, na semana que vem, Mariana, nós vamos estudar as provas em espécie. Nós vamos estudar cada uma das provas, compreendendo, identificando quais são as características dessas provas, como é que essas provas se relacionam, se comportam e etc. O que é importante diante do que nós conversamos na semana passada? Durante muito tempo, Vitória, o processo penal gastou muita energia, uma energia, inclusive, bem desnecessária, para definir efetivamente quais eram as provas mais importantes. Então, havia uma preocupação do processo penal de hierarquizar essas provas. Eu, quando aprendi no semestre passado, eu aprendi a indicação de que a prova pericial valia mais do que qualquer outra, depois as provas documentais, depois as provas testemunhais. A doutrina já superou isso, e ela já supera para dizer, olha, não interessa a gente tentar, do ponto de vista abstrato, hierarquizar essas provas. Isso não existe, né? Não vai existir aí uma hierarquização de provas nesse sentido. Porque, na verdade, Aloysio, o que importa? Verificar no caso concreto, portanto, num raciocínio casuístico, o que eu quero provar e o que é mais importante para que eu use como instrumento de prova para que a gente tenha aquela determinada verdade. Até porque há determinados aspectos que somente, por exemplo, a prova testemunhal pode me fornecer. Qual era o grau de amizade que existia entre vítima e réu? Que tipo de ameaças no dia a dia aquele agente agressor utilizava com a esposa que ele, por exemplo, lesionou ou matou? Esse tipo de informação, cara, Professor, mas é, nesse caso das ameaças, a prova testemunhal serviria, não? Ou teria que ser apreciado? é isso que eu estou dizendo, Ricardo. A prova testemunhal tem um grande peso. Então, a ideia é exatamente essa: a gente entender que não adianta a gente querer perder tempo, Rafa, para tentar hierarquizar essas provas. Isso não ajuda em nada. Né? Porque o que importa é: nós temos um cardápio de provas, né? Nós temos um cardápio de provas, e aí, no caso concreto, eu vou verificar, eu vou aferir qual é a prova mais útil, qual é a prova mais importante para que eu venha usar dentro daquele determinado cenário. Só isso. Em determinado momento a prova, em outra prova testemunhal, em outro momento a prova documental e etc. Tá? Assim como também, antes mesmo da gente ver a prova pericial, que é nosso objeto de estudo hoje, eu queria a diferenciação entre dois conceitos. O primeiro deles é o conceito de prova. Conceito de prova. Prova, como a gente conversou no início da aula passada, claro, Sara, em resumo, não é importante, Sara, que a gente vá hierarquizar as provas. Tá? O que é importante? Que a gente perceba que eu só vou saber definir, determinar, Sarinha, se uma X é importante ou não, no caso concreto.
verificando o que é que eu quero provar naquele determinado caso concreto. É só isso. Então, a prova pericial, ela não pode ser por nós vista como uma prova mais ou menos importante do que a prova testemunhal. Porque eu só vou conseguir saber se ela de fato é mais importante avaliando o caso concreto em relação a isso. Tá? Também eu queria diferenciar com vocês agora um conceito simples, a diferença de prova e meios de obtenção. Nós falamos no início da aula passada, a gente começou isso no iníciozinho da aula passada, que a prova, ela, sob determinado aspecto, ela é importantíssima para o processo, porque ela que recheia o processo, né? Ela que vai rechear o processo. O juiz chega a uma determinada conclusão a partir da prova. Ele vai reconstruir na cabeça dele aquele determinado conjunto de informações e, ao fazer isso, ao realizar isso, ele tem condições de saber exatamente o que aconteceu e, consequentemente, saber qual é o direito que ele vai aplicar. É essa a lógica que a gente tem nesse primeiro elemento. Ou seja, o juiz não presenciou a subtração, ele não presenciou a agressão, ele não presenciou o estupro, obviamente. Então, ele usa as provas, todas as cabíveis ao caso, para reconstruir na cabeça dele aquele determinado evento e, em cima disso, ter condições de determinar qual será o direito que irá aplicar aquele determinado caso. Tá? Então, é essa grande função da prova. Mas eu queria aqui diferenciar, Vitória, o que é prova do que é meio de obtenção de prova. Prova é aquilo que diretamente traz para o juiz uma informação importante sobre o fato que vai permitir ao juiz que ele tome uma determinada ação, uma determinada atitude sobre aquele fato. Então, por exemplo, quando a gente fala de perícia, quando a gente fala de um documento, quando a gente fala de um depoimento de uma testemunha, quando a gente fala de interrogatório, quando a gente fala de uma interceptação telefônica, isso é prova. Porque é aquele documento que comprova algo, é aquela testemunha que comprova algo. É aquela perícia que diz se aquele projétil, Rafa, saiu ou não saiu daquela pistola. Agora, existe uma outra categoria que nós também iremos estudar, que são os meios de obtenção de prova. São instrumentos que eles próprios não provam nada, mas eles levam à produção de provas. Qual é um bom exemplo disso? A colaboração premiada. A colaboração premiada, que a gente também juntos aqui vai estudar, ela em si, Milena, não prova nada. O colaborador, ele falando, ele não prova. O que vai comprovar? Os e-mails que ele vai trazer, os contratos, os extratos bancários, a troca de WhatsApp que ele fez com aquela pessoa. Então, eu passo a ser colaborador dentro de uma apuração de crime contra a organização criminosa, a organização praticava crimes contra o município. A colaboração, que tem todas as suas formalidades, a gente vai, repito, estudar aqui, juntos, ela em si, Rafa, não prova nada. Mas ela é um canal para que eu chegue nas provas. Porque o que serão as provas? Os documentos que eu vou apresentar, extratos bancários, as licitações fraudulentas, a troca de e-mails, a troca de WhatsApp, por aí vai. Claro que tudo isso diz respeito à mesma unidade de estudo que a gente genericamente chama de provas. Mas é importante que a gente diferencie tecnicamente o que é prova do que é meio de obtenção. Bom, a prova, ela em si contém a informação, o meio de obtenção é um caminho para que eu chegue nessa determinada informação. Professor. Raul, só um minutinho, deixa eu só ver aqui a resposta da Vitória. Sim, Vitória, eu posso, lá nos termos do artigo 155, eu posso utilizar provas que eu obtive no inquérito policial
desde que seja um meio acessório, ou seja, não haverá nulidade, não haverá uma ilicitude se naquela sentença eu fizer menção, eu fizer alguma referência, por exemplo, a um depoimento de um testemunha que eu ouvi durante o inquérito policial. Zero problema. O que eu não posso é sustentar, Vitória, a decisão apenas com os meios de prova. Tá bom? Diga lá, Raul. Pode perguntar, meu querido. Professor, quando o senhor diz que o juiz ele vai decidir quando quando ele recebe a prova, né? Eu quero Uhum. saber em que tipo de decisão ele pode dar, por exemplo. Não, basicamente, Raul, quando eu falo em decidir, é a decisão de mérito mesmo, ou seja, condenar ou absolver. Então, essas provas, a grande finalidade delas, a primária e principal finalidade das provas, é decidir sobre condenação e absolvição. Claro que elas também servirão de base, eventualmente, para que eu decida sobre outros aspectos incidentais. Dependendo da prova, eu posso decretar uma busca e ação, dependendo da prova, eu posso realizar o bloqueio de valores financeiros, dependendo da prova, eu posso afastar ou prender alguém, afastar de uma função pública ou prender. Claro que essas provas também serão utilizadas para essas decisões acessórias, interlocutórias, decisões no curso do processo. Mas a principal função das provas é dar sustentação, subsidiar, municiar o juiz para que ele decida sobre o mérito em si daquela determinada acusação. Em outras palavras, condenando ou absolvendo. Pode ser na hora de que receber uma denúncia também, pode. Também, aquela. Aí a diferença, a tua pergunta é muito legal, porque o que a gente vai um crescente. Quando eu recebo a denúncia ou a queixa, eu preciso de um grau de intensidade da prova. Para que eu decrete uma prisão preventiva, eu preciso de um outro grau. Para que eu condene, eu já preciso de um grau superior. Eu vou crescendo na exigência da certeza que eu tenho sobre aquela determinada prova. Mas veja, todas elas fundamentam, sustentam todas essas decisões do juiz. Exatamente, Sara. As provas são esses meios de informação, esses elementos de informação, que criam na cabeça do julgador essa certeza sobre determinado evento. Tá claro? Então, essas duas ideias iniciais eu queria que nós tivéssemos muito claros na nossa cabeça para que a gente possa seguir adiante. Primeiro, não existe uma hierarquia de provas, eu não tenho uma hierarquia de provas, isso não interessa para a gente, porque no caso concreto é que a coisa vai ser importante. E segundo, o mais importante é que nós possamos bem compreender, bem entender, bem verificar a existência de provas, aquilo que traz um elemento concreto de informação ao julgador, para que o julgador possa se posicionar e decidir de alguma forma nos autos, e aquilo que é um meio de obtenção de prova. Ela em si não traz a informação, mas ela é um canal, ela é um caminho, ela é uma estrada aí para que eu chegue na prova. A partir de agora, nós vamos começar numa sequência de aulas. Ótima pergunta, Vitor. Excelente sua pergunta. O Vitor pergunta o seguinte: Rafael, todos os meios de prova estão legislados no CPP, né? Não é no CPC, mas no CPP. Não. Né? O Código de Processo Penal traz várias provas, a gente vai estudar aqui várias delas, o Código define a prova pericial, o interrogatório, prova testemunhal e etc. Mas existem outras provas, Vitor, que são provas importantíssimas, ou meios de obtenção de prova importantíssimos, que não estão no Código de Processo Penal. Eu destaco três, que nós vamos estudar aqui. A interceptação telefônica, que está regulada por uma lei específica. A colaboração premiada, que nós vamos estudar. E a última delas, que é a infiltração de agentes policiais. Essas duas últimas, colaboração premiada e infiltração de agentes policiais, estão previstas na Lei 12.850, na Lei 12.
850, de 2013, que é a Lei de Enfrentamento do Crime Organizado. Também a gente vai estudá-la aqui. Juliana, não sei, porque eu até liberei, Juliana, vocês, agora eu nem autorizo mais, eu instalei aqui uma aplicação no Google Meet, que eu nem autorizo mais a entrada de vocês já estão liberados previamente para entrar. Peça para ela entrar, tentar novamente, porque, repito, eu já não autorizo mais, tá certo? Eu apenas vou liberando automaticamente aqui o acesso de vocês. Então, hoje vocês já não dependem mais, eu instalei ontem esse aplicativo. Carolina, a gente vai estudar no Código de Processo Penal, previstos no Código de Processo Penal, prova pericial, a prova de interrogatório, testemunha e busca e apreensão. Tudo isso está no Código. Agora, fora do Código, nós vamos estudar a interceptação telefônica, colaboração premiada e infiltração de agentes policiais, como a Vanessa bem colocou aí. A interceptação... Existem mais além dessas, né? Hã? Existem mais provas além dessas. O rol não é taxativo. Não existe um rol taxativo. Assim como nós vamos perceber que há determinadas provas que não tem uma classificação tão definida assim, Ricardo. Imagine, por exemplo, um vídeo. Um vídeo é um documento, mas ali eu tenho um diálogo de duas pessoas, aquilo pode ser, por exemplo, uma testemunha, então a gente vai entender que há classificações distintas. Então, a pergunta do Vitor foi muito importante para a gente entender isso. O Código de Processo Penal não concentra todas as provas e eu não tenho um rol fechado, acabado de provas. Tá bom? Uma última informação antes da gente ir para a prova. O sistema processual penal no Brasil é um sistema de prova livre. Existe uma liberdade probatória. O que é que isso quer dizer? O Código, como regra, ele não definirá, o Código, como regra, não definirá quais são os meios de prova que você vai adotar para aquele determinado tipo de situação. O Código não irá definir. Então, a gente não tem o que nós chamamos como regra prova tarifada. O que é isso, Kátia? Há determinados modelos processuais fora do Brasil que trazem uma tabela. Estou simplificando. É um pouco mais sofisticado do que isso. Mas como é que funciona essa tabela, Kátia? Diz assim, se você quer provar tal coisa, use a prova tal. Se quer provar tal coisa, use a prova tal. Se quer provar tal coisa, use a prova tal. Isso não existe como regra no Brasil. No Brasil, o juiz tem um cardápio de provas, testemunha, documento, perícia, interceptação telefônica, gravação ambiental, vídeo, infiltração de agente policial, pererê. Tem tudo isso. E aí, no caso concreto, ele vai escolhendo, Aloysio, quais são as provas que ele vai utilizar. Ele pode, por exemplo, num processo que apura furto, provar o furto apenas com testemunha. Num outro processo que apura furto, ele pode utilizar, por exemplo, uma gravação de vídeo. Num outro processo que apura furto, ele pode usar uma interceptação telefônica. Ele tem liberdade. A regra, portanto, no Brasil, é a liberdade probatória. Eu, inclusive, gostaria muito de saber, Rafa, por que eu estou gritando. Eu queria saber por que essa necessidade de gritar. Como se vocês não estivessem escutando, como se não tivesse o microfone. Me desculpem por estar gritando. Eu digo valha, né? É muita empolgação de provas. Então, perceba, a regra é a liberdade probatória. Exato, Vanessinha. A regra é a liberdade. Agora, há determinados casos, em caráter excepcional, que o Código de Processo Penal traz a forma através da qual nós iremos provar um determinado tipo de situação.
Então, a regra é a liberdade. A exceção é a gente usar, repito, que a gente vai chamar de prova tarifada, que é essa conexão prevista na lei entre fato X tem que ser provado pela prova Y. Rafael, e qual é o melhor exemplo disso? O melhor exemplo é a prova que a gente está estudando na aula de hoje, a prova pericial. Olha o que diz aí o artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir-lhe a confissão do acusado. Então, aqui nós temos um exemplo, Raul, de prova tarifada. Um exemplo em que a lei diz, olha, para provar isso, usa isso. É um exemplo específico. Vamos entender o que são vestígios. Vestígios são modificações físicas. Vestígios são modificações físicas feitas, decorrentes, causadas pela prática de determinado tipo de crime. O vestígio, olha só, Milena, é uma consequência do crime, é um efeito do crime que eu consigo pegar, que eu consigo enxergar, que eu consigo cheirar. O vestígio, portanto, é uma consequência do crime, claro, Raul, o vestígio é uma consequência do crime, é um efeito do crime, mas efeito, uma consequência daquele crime físico, material. Eu consigo, no vestígio, pegar, sentir. Então, por exemplo, o cadáver para o homicídio, o cadáver da vítima, é um vestígio. Porque o que é aquele corpo morto? É uma consequência do crime de homicídio. E aquele corpo eu consigo pegar, eu consigo ver, eu consigo sentir. Uma lesão. Eu lesiono o braço do Raul. Causo no braço do Raul um hematoma, uma luxação, uma fratura. Aquela fratura, aquele hematoma no braço do Raul é um vestígio. Ou seja, o meu comportamento gerou um evento físico, material, no mundo sensível. O crime foi capaz de modificar o mundo físico. Então, por exemplo, o cadáver no homicídio, a lesão, no caso de lesão corporal. Nos crimes de falsidade, imagina, por exemplo, Vanessa, que eu falsifique um contrato. Eu falsifico ali o contrato, a assinatura de alguém. Aquilo ali é um vestígio, eu consigo ver aquilo ali. Olha como é diferente da gente imaginar, por exemplo, um crime de injúria, em que eu falo assim, João, José, Maria, você é um ladrão. Eu pratiquei um crime de injúria. Mas aquele crime de injúria, ele efetivamente não é capaz de modificar o mundo que a gente vê. A consequência do crime de injúria, que é uma consequência para a honra daquela vítima, eu não consigo pegar, eu não consigo sentir. Então, entendo, sempre que o crime, como consequência da prática criminosa, modificar, alterar o mundo sensível, o mundo concreto, esse mundo que a gente pega, isso é um vestígio. E aí o que está dizendo o artigo 158? Para eu provar esse vestígio, consequentemente, para que eu prove o crime em si, eu preciso ter o exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito representará efetivamente uma via única para provar esse crime. Então, a lógica inicial que eu quero que a gente entenda aqui é a prova pericial é o caminho padronizado, definido pelo Código de Processo Penal, para que eu possa provar crimes que produziram, que resultaram em vestígios. O Raul diz assim, professor, na prática, vejo muito processo com exame de corpo de delito. Isso é regra ou é coincidência minha? Isso é regra, porque nós temos crimes que são crimes recorrentes, Raul. Veja,
crimes de homicídio, crimes de lesão corporal, crimes contra a dignidade sexual, são crimes que normalmente produzem esse efeito concreto, tá certo? Produzem esse efeito material definido e, consequentemente, exigirão a realização do exame de corpo de delito, tá? Então, fechando aqui algumas ideias iniciais. A regra no processo é que eu posso provar pelo meio que eu quiser. A exceção é que eu tenha na lei um caminho único para provar aquele evento. A principal exceção no Brasil, o artigo 158. E veja que no finalzinho do artigo 158, ele diz o seguinte, Rafa, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, se o crime resultou vestígio, se o crime produziu vestígio, e aquele vestígio não foi provado pela perícia, a confissão do acusado não vai poder servir. E aí vocês vão me perguntar, Rafael, se eu não conseguir fazer a perícia, se eu não conseguir fazer o exame de corpo de delito, nós podemos efetivamente ter alguma outra alternativa? Temos. Veja o que diz aí o artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, Isa, vamos organizar aqui a nossa conversa, tá? Sara, o vestígio é uma consequência física, não fática. Física. Porque, veja, na hora que eu te falo, Maria, você é uma corrupta, existe uma consequência fática na vida dela. Algumas pessoas vão se afastar dela, algumas pessoas podem não querer mais falar com ela. Mas não existe uma consequência física. Eu não consigo pegar, sentir como consequência daquele determinado tipo de ato. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, a regra é a prova pericial. Essa é a regra. A exceção é que, na falta da prova pericial, não sendo possível fazer a prova pericial, nós podemos substituí-la pela prova testemunhal. A prova testemunhal passa a ser, portanto, o plano B. O plano A qual é? Vou efetivamente usar a prova pericial. Esse é o plano A. O plano B é que eu tenha efetivamente a prova testemunhal. Quando? Quando não for possível fazer a prova pericial. Agora, eu queria aqui que a gente tivesse muita atenção em relação a esse artigo 167. Veja só. O fato, Sara, do Código de Processo Penal autorizar que eu venha a substituir a prova pericial pela prova testemunhal, não quer dizer, viu, Raul, que eu possa usar isso sempre. Rafael, o que você está querendo dizer com isso? O código está me dizendo o seguinte, cara, é o seguinte, se você teve um crime que produziu um vestígio, portanto, aquele crime resultou numa consequência física, para provar esse crime, você precisa de uma perícia. E essa perícia tem um nome próprio, exame de corpo de delito. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso. Mas, se você não conseguir fazer o exame de corpo de delito, você pode usar a prova testemunhal. Fechou. Porém, o fato de eu ter a possibilidade de usar a prova testemunhal não quer dizer, Isa, que eu vou conseguir usar essa prova pericial. Desculpa, essa prova testemunhal. O que o código está me dizendo é, eu posso. Agora, se no caso concreto, aquela prova testemunhal será segura, robusta, lá vou eu gritar de novo, segura, robusta, para que a gente possa comprovar o que a gente tem que comprovar, é outra coisa. Deixa eu trabalhar com dois exemplos que vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. Imagina a seguinte situação, tá, Milena? Um determinado corpo, um cadáver, é encontrado na beira de um rio. Ele tem marcas de bala, então a pessoa percebe que aquela morte não foi por afogamento. Tem 3, 4 marcas de bala aqui no tórax, ou na cabeça. Algumas testemunhas chegam e encontram aquele corpo. Identificam o corpo. Rapaz, é o seu Zé do açougue.
Meu Deus, o que foi que aconteceu com o seu Zé do açougue? Rapaz, bem que ele estava desaparecido desde ontem, tá aqui. Essas pessoas saem dali e vão chamar a polícia. Quando vão chamar a polícia, o rio sobe um pouco o seu leito e leva aquele cadáver. E aquele cadáver nunca mais é encontrado. Então, não será possível, Rafa, fazer a prova pericial. O cadáver não existe mais. Ou melhor, até existe, mas ninguém sabe onde é que está. Nesse caso, não dá para usar o 158. Qual é a alternativa? Vou substituir a prova dos vestígios pela prova testemunhal. E, nesse caso, as testemunhas são capazes de dizer quem era a vítima, quais eram as lesões que a vítima tinha, onde eram essas lesões, qual era a gravidade das lesões. Então, veja, a prova testemunhal é sólida, é segura o suficiente para que eu possa dizer, realmente foi o fulano que morreu. Agora, pode acontecer um outro cenário. Aquelas testemunhas encontram ali aquele determinado cadáver, enxergam aquele cadáver, vê aquele cadáver, Sara, mas não sabem quem é. Também não vê nenhum tipo de marca de lesão, de violência e etc. Vão chamar a polícia, quando a polícia chega para recolher o cadáver já foi embora com o rio. Veja, nesse caso, a permissão é a mesma da lei. Substitua a perícia por testemunha. Só que a testemunha, no caso concreto, não será suficientemente segura para dizer quem era a vítima, qual foi a causa da morte, e por aí vai. Então, é só isso que eu quero que vocês entendam. Sim, se eu não tiver a prova pericial, eu posso substituir pela prova testemunhal. Massa. Resta saber, no caso concreto, o que é efetivamente que a gente vai ter de segurança naquela prova. Em outras palavras, se aquela prova testemunhal é segura o suficiente. Essa lógica está clara? Claro, Vanessa. Veja só. O que o código está dizendo é que, na impossibilidade de realização da perícia, eu não consegui fazer a perícia, eu não posso substituir isso pela confissão do acusado. Não dá para substituir isso pela confissão. Eu até posso substituir, como a gente está vendo no 67, pelo depoimento de testemunhas, mas não pela confissão. Tá claro? Então, o que a gente viu até agora? A prova pericial, ela é exigida para os crimes que deixam vestígios, e na falta da prova pericial, eu posso substituir efetivamente pela prova testemunhal. Vamos agora entender aqui outras coisas, tá? Primeira coisa que eu queria diferenciar para vocês. O que é perícia? Qual é a diferença de perícia para exame de corpo de delito? Mas antes eu queria fazer aqui uma perguntinha a vocês. Para todo mundo está claro que são vestígios, esse resultado físico que eu pego, que eu sinto do crime, isso está beleza? Claro, professor, tudo bem. Show. Vamos diferenciar agora o que é perícia do que é exame de corpo de delito. Todos vocês são alunos da Universidade de Fortaleza. Todos vocês são alunos do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Beleza? Mas nem todo aluno da Universidade de Fortaleza é aluno do curso de Direito. Concordam comigo? Tem vários exemplos. O cara é aluno de medicina, é aluno de ciência da computação, é aluno de enfermagem e por aí vai. Essa é a relação, Rafa, entre perícia e exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é uma perícia, mas nem toda perícia é o exame de corpo de delito. Aqui a gente tem uma relação de gênero e espécie. E aí vocês vão me perguntar, Rafael, tudo bem, mas o que é que o exame de corpo de delito tem que outras perícias não têm? O objeto é diferenciado. O exame de corpo de delito é uma perícia feita no objeto que corporifica, que materializa o crime.
Por quê? Porque o exame de corpo de delito é feito no objeto que contém os vestígios do crime. Vamos imaginar aqui uma cena. A polícia chega no local, é o quarto de um apartamento, onde houve um homicídio. Naquele quarto está ali o cadáver que recebeu 2 tiros e morreu. A polícia vai fazer, através, daqui a pouco a gente vai ver quem é que vai fazer isso, quem é o perito que vai fazer isso, mas durante as investigações, eu vou fazer o exame de corpo de delito no cadáver. É uma perícia específica, porque aquele cadáver corporifica, materializa o crime. Mas a polícia percebeu que a porta do apartamento foi arrombada. A polícia percebeu, queridos, que naquele determinado, na escada do prédio, foi jogada ali uma arma, um revólver. Então, veja só, vai ser feita uma perícia no revólver, vai ser feita uma perícia na porta do apartamento que foi arrombada, e vai ser feita uma perícia no cadáver. Tudo isso é perícia. Perícia na arma, perícia na porta do apartamento, perícia no cadáver. Mas dessas 3 perícias, tudo do gênero perícia, só a do cadáver a gente vai chamar de exame de corpo de delito. Porque ele tem um raciocínio próprio, ele tem uma lógica própria, ele tem uma percepção própria. Qual é? Eu estou fazendo a perícia no objeto que aquele determinado crime materializou. Ou seja, o objeto que, Raul, materializa, que contém a materialidade. Por exemplo, o crime de uso de moeda falsa. Alguns de vocês aqui estudaram Direito Penal 3 comigo. Nós estudamos lá o artigo 289, crime de uso de moeda falsa, de falsificação de moeda. A falsificação de moeda, ela é um crime que produz um efeito concreto nele mesmo. Eu tenho ali um elemento concreto. Isso é, efetivamente, um exame de corpo de delito. E aí agora a gente vai ver quem é que faz esse exame. O Código de Processo Penal, ele vai dizer o seguinte, o exame, ele é feito por um perito. O que significa um perito? Um perito significa alguém que tem um grau de especialidade, um grau de conhecimento técnico que irá habilitá-lo pela expertise, pelo conhecimento disso. Então, veja só, olha o artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão... Veja a redação do código aqui, Rafa. O exame de corpo de delito e outras perícias. Então, ele está deixando claro que o exame de corpo de delito também é perícia, tá? Mas é uma perícia especializada, é uma perícia própria especializada. Serão realizados por perito oficial, portador de diploma superior. Aí o Raul colocou aqui a questão da PEFOSSE. A PEFOSSE é aquela ali na leste-oeste, Vitor, exatamente isso. Mas aqui a gente vai entender o seguinte: perito oficial não necessariamente será um perito do Estado. Claro que nas perícias mais usuais, perícia de homicídio, perícia de lesão corporal, perícia de crimes sexuais, os estados, no caso do estado do Ceará, a perícia forense do Ceará, a PEFOSSE, já tem ali no seu corpo de servidores públicos os peritos para fazer esse tipo de perícia. Então, as perícias mais usuais, mais comuns, perícia médico-legal, perícia de odontologia legal, perícias de engenharia, perícias cibernéticas, perícias em armas. Essas perícias mais usuais, mais comuns, os próprios estados, eles têm seus peritos como servidores públicos e já são os peritos oficiais. Mas nada impede, Raul, que eu tenha, em algumas situações específicas, são raras, isso é raro, isso não é comum, a necessidade de que o juiz não tenha um perito fora do corpo de servidores públicos. Por quê? Porque o Estado não tem alguém
que tenha conhecimento especializado naquilo. Te dou um exemplo. Há uns anos atrás, um colega meu atuou num caso que era o seguinte: era uma senhora em Fortaleza que tinha levado uma joia dela, um anel, né, para um ourives, para que ele fizesse lá um reparo. E esse ourives teria substituído as pedras daquele anel, preciosas, por outras que eram falsas. E aí iniciou-se um processo penal por isso. Claro que avaliar se aquelas peças, se aquelas pedras eram verdadeiras ou não, é algo muito delicado, é algo muito específico, que o Estado do Ceará não tinha efetivamente um especialista nisso. Nomeou-se um geólogo com especialidade em gemas preciosas, em pedras preciosas, para que ele fosse perito. Veja, ele funcionará aqui como um perito oficial, mesmo não sendo um servidor público. Por que é tão comum a gente ver a perícia criminal feita por alguém que é da PFOS, que é alguém que é servidor público? Porque, na maioria dos casos, né, a gente já tem peritos no próprio Estado que fazem essas perícias normais. Na maioria dos casos, o que eu estou falando? Homicídios, lesões corporais, crimes sexuais, crimes cibernéticos e por aí vai. Então, um exemplo, Raul, foi... não tem problema, querido. O exemplo foi um serviço feito num anel, né, um serviço feito num anel, em que aquele ourives teria substituído as pedras preciosas por outras falsas, né? Nesse caso, Vanessa, quem vai pagar, a princípio, é o Estado. E aí, se houver a condenação, esse custo é repassado para o réu. Mas, ordinariamente, o Estado vai pagar. Tá? Há, no entanto, a possibilidade dada aí pelo parágrafo 2º do mesmo artigo 159. Veja o que eles dizem. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. O que ele está dizendo aqui? Se eu não tiver um perito, o que ele quer dizer com perito? Uma pessoa com habilidade, com conhecimento técnico específico. O juiz poderá autorizar que a perícia seja feita com base, seja feita por 2 pessoas portadoras de diploma de nível superior. Imagina que naquela cidade eu não tenha um médico legista e eu preciso fazer um exame médico legal, por exemplo, de estupro, ou um exame cadavérico. O juiz pode nomear, por exemplo, 2 fisioterapeutas. Ele pode nomear um dentista e um fisioterapeuta. Pessoas que têm formação no superior, têm um grau superior, mas têm algum tipo de conhecimento. Ele não é especialista naquilo, mas ele tem algum conhecimento. Ele pode, por exemplo, ele não tem um médico legista, mas ele tem 2 médicos gerais, 2 clínicos gerais. Ele pode determinar que esses profissionais façam a perícia. E aqui, Rafa, o que o código está fazendo? Ele está trocando um especialista por 2 não especialistas. Ele diz, olha, quando o cara é expert naquilo ali, quando ele tem a expertise, basta ele, não precisa mais ninguém. Quando não tem, aí eu troco por 2 outros agentes. Então, acaba sendo interessante essa regra do artigo 159, parágrafo 1º. O que a gente não pode perder de vista? A perícia é uma prova técnica. A perícia é uma prova técnica. Portanto, o perito tem que fazer um raciocínio, Raul, e uma linguagem científica. A prova pericial não pode ter coisas como eu acho, talvez seja, pode ser. Não. Ou o perito diz, é assim, por isso, com base no conhecimento científico, ou ele vai dizer, não tenho como responder, quesito prejudicado, não tenho como afirmar, não tenho como dizer isso. Tá? A perícia, Sara, é essa prova técnica, científica, feita em qualquer objeto. O exame de corpo de delito é uma espécie de perícia feita exclusivamente para
o corpo de delito que a gente vai ter em relação a isso. Ela é feita exclusivamente naquele determinado caso em que o crime produziu vestígios. Então, isso é a perícia dentro desse cenário. Exatamente, Ananda. Caso não tenha um perito oficial, o juiz vai de ofício determinar quem será esse perito. Normalmente, o que a justiça faz? Ela tem um cadastro de pessoas que podem, em alguns casos, funcionar como um perito. Veja, Raul, ele não é obrigado a participar, porque ele já expressou a sua opinião no laudo pericial, que é o resultante da sua perícia. Mas não há nenhum impedimento que ele participe. Ou seja, se uma das partes convocá-lo, ou mesmo o juiz de ofício convocar, ele pode, por exemplo, estar na audiência de instrução e julgamento para esclarecer algum aspecto da perícia. Ou seja, é uma perícia muito complexa, o laudo ali deixou alguns pontos ali que são pontos mais duvidosos. Eu posso convocar, sim, o perito para que ele esteja ali, para explicar isso para o juiz e as partes em relação a isso. Tá? Agora, o que é importante a gente fixar essa ideia? A prova pericial é uma prova científica, ela é uma prova técnica. Então, não cabe linguagem indeterminada, imprecisa. Ou eu afirmo aquilo com base no conhecimento científico que eu tenho, ou eu simplesmente não posso afirmar. Dúvidas sobre esse monte de coisa que a gente viu hoje. Eu vou passar uma tarefa de casa para vocês. Vocês vão ler e trazer as dúvidas nas próximas aulas. Eu não vou tratar isso expressamente, é matéria de casa. Os artigos 158 a 158F. Esses artigos criaram, pela reforma trazida pelo pacote anticrime, a chamada cadeia de custódia da prova. Ou seja, ele vai regulamentar nesses artigos como é que eu vou administrar a prova, como é que eu vou fazer a administração da prova. Então, a gente vai ter aí, efetivamente, o controle sobre a prova, desde o momento em que o fato acontece até o momento final de descarte, eventualmente, daquela determinada prova. Né? Não necessariamente, não tem nada a ver com a audiência de custódia, Raul, nada a ver, porque a audiência de custódia, ela é uma audiência pontual feita apenas para avaliar a legalidade da prisão cautelar daquele determinado agente. A audiência de custódia é só para verificar se a prisão em flagrante está legal, se a prisão preventiva está legal. Aqui a custódia é no sentido de guarda da prova. O que esses artigos fazem é organizar como é que essa prova, eu encontrei uma arma no local do crime. O que eu preciso fazer com essa arma, desde o primeiro momento em que eu a encontrei, até o momento em que eu vou descartá-la. É essa cadeia de cuidado da prova, de zelo da prova, que a gente vai ter aí nesses artigos. Tá claro? O vestígio seria o corpo dela. Esse determinado vestido seria uma prova material que pode ser objeto de perícia, mas o vestígio seria a violência gerada no corpo dela especificamente. Tá bom? Eu vou fazer a chamada, só um minutinho, enquanto vocês pensam em mais dúvidas. Só um minuto, por gentileza, que eu vou fazer a chamada. Um minutinho só, pessoal. Pessoal, só aproveitando para lembrar que na próxima aula nós vamos ter aula normal, né? Lembrando que o nosso carnaval foi cancelado, né? Nós não teremos
o feriado de carnaval. Ele foi substituído por uma semana em setembro, né? Setembro nós teremos aí uma semana inteira de folga, né, pelo carnaval, mas ainda não será agora. Então, na semana que vem, aula absolutamente normal, não vai rolar feriado de carnaval esse ano. Professor, Oi. o senhor disse que vai ser para setembro o carnaval? Na verdade, o carnaval não vai existir, né? Acabou. Agora, esses dias de feriado, agora que seria da semana que vem, foram negociados pelo sindicato das empresas de ensino, colégios, universidades, e aí foi os dias correspondentes à folga, né, ao feriado em si, foram substituídos por folgas, por feriados, na semana do 7 de setembro. Explicando melhor isso. O carnaval, ele não é feriado, né? Ele é um ponto facultativo, tradicional, culturalmente aceito no Brasil todo. Por conta da pandemia, eles cancelaram isso na maioria dos estados, inclusive no Ceará. Só que o sindicato dos professores e profissionais da área de ensino, eles tinham um acordo coletivo com as empresas em que esses dias não teríamos atividades. O sábado, que é letivo, agora, depois de amanhã, e segunda, terça e quarta, 4 dias. Então, como era parte de um acordo coletivo laboral, né, de trabalho, o sindicato aceitou não fazer esses feriados agora, para, diante, repito, da questão sanitária que nós estamos vivendo, mas esses dias foram negociados para que sejam usufruídos em setembro. Então, de 4 a 10 de setembro, a gente vai ter essa folga. Professor, isso aí se aplica até à justiça também? Não, exclusivamente às instituições de ensino. Só as instituições de ensino. Porque é um acordo entre profissionais do ensino e os seus empregadores, digamos assim. A justiça cancelou e cancelou, aí acabou. Então, no nosso caso, a gente vai ter semana que vem aula absolutamente normal e vamos ter esse feriado, ou esse conjunto de feriados, já em setembro. Queridos, alguma dúvida mais? Gostaram da aula? Eu sempre tenho essa preocupação, sempre pergunto, está dando para entender, o ritmo está Só confortável? uma, Diga lá. só uma dúvida básica. Eu percebi que o capítulo de provas do CPP vai até o 250. Nós iremos ver esses artigos? Na maioria deles, sim. Na maioria deles, sim. Porque semana que vem, por exemplo, a gente vai falar de interrogatório, vai falar de testemunho, vai falar de busca e apreensão, a gente vai avançar com praticamente todos. Professor, repete só o que é cadeia de custódia, por favor. Custódia, que vocês vão ver nesses artigos aí do 150A a 158, elas representam a disciplina que o código utiliza, ou define, para todo esse cuidado que a gente tem que ter em relação à prova, todo esse cuidado desde o momento em que eu tenho acesso àquela prova até o seu descarte. Por exemplo, encontrei uma arma no local do crime. O que eu vou ter que fazer com essa arma? Qual é o cuidado que eu preciso ter? Em que momento eu posso descartar esses artigos aí? Sem problema, Sara. Obrigado, querida. Vocês vão ter toda essa disciplina do cuidado com a gestão dessa prova para que ela não seja perdida durante o processo. No caso, quem tem esse zelo é o perito, né? Não apenas o perito, você vai ver que o perito, enquanto ele estiver fazendo perícia, a polícia, depois a própria justiça. Por isso que é importante a leitura desses artigos. Ok, professor, obrigado. Queridos, muito obrigado. Um bom final de semana para vocês. Terça-feira a gente se encontra. Na terça-feira a gente vai falar de prova testemunhal e de interrogatório na terça-feira. Prova de interrogatório e prova de testemunho. O senhor já viu a lista aí da chamada, né, professor? Já, eu vejo aqui a lista e já faço por aqui. Qualquer probleminha na chamada, vocês me avisam por torpedo. Queridos, um bom final de semana a todos. E até a semana que vem, se Deus quiser.
Igualmente, professor. Até mais.